A caminhada com Deus é a fé. Se você tirar a fé, perde todo o sentido. Perde toda a base, a fé, a confiança. Estávamos refletindo ontem, em nosso culto presencial no hotel, sobre as vitórias que Davi teve diante do leão, quando ele vence ali um leão, ele mata um leão, depois o urso, e depois mais para frente, quando ele encara a história conta, né? Ele encara ali o gigante, o Golias. E é interessante que muitos conhecem essa história de Davi. Conhece quando ele então enfrenta o leão para salvar a ovelha, ou as ovelhas do seu pai. Ele encara um outro animal, o urso também. E cada um desses animais, ou dessas situações que ele enfrentou, tem um significado. Representa algo. E interessante, eu estava observando aqui, que em 1 Samuel, capítulo 17, verso 42 ao 44, diz: E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou. Ou seja, quando esse filisteu, quer dizer, o Golias, vê o tamanho de Davi, um garoto, um menino, ele desprezou. Ele desprezou, cara. Só que esse filisteu não sabia com quem estava mexendo, vamos assim dizer. Ele não sabia o tamanho do Deus de Davi. Meu amado e minha amada ouvinte, se de fato você confia em Deus, se de fato você tem uma aliança com Deus, seja lá quem for que desprezar você, achar que você é insignificante, mas se você tem uma aliança com Deus, você tem importância. Deus tem planos maravilhosos para aquele que confia nele. E interessante que, se você deseja vencer os leões da vida, vencer os ursos da vida, isso aí representa momentos da vida. Representa, né, situações, às vezes embaraçosas. Às vezes, por exemplo, eu estava observando aqui, estudando sobre o significado do animal do urso, né? Então, o abraço dele ali, se ele pega alguém e dá aquele abraço, o urso, literalmente esse animal, pode ter certeza, é sentença de morte. Ou seja, o que pode significar isso aí? Quem sabe um problema, preste bem atenção que isso aqui vai te ajudar muito se você está enfrentando isso. Quem sabe você foi abraçado por um problema e você está tendo dificuldade de sair desse problema. É isso que representa. Sabe quando você diz assim, puxa vida, mas o que está acontecendo? Será que eu errei? Será que eu falhei? Aí se a pessoa é um cristão, ele vai falar, pô, será que eu estou em pecado? Será que eu estou falhando? Será que isso? Será que aquilo? Começa a vir um monte de dúvida. Entendeu? Outros falam assim, meu Deus, tem tudo para dar certo e por que não está dando certo? Né? Talvez você esteja numa fase, né? E essa fase já vem de longa data. Porque às vezes a pessoa, quando ela encalha numa coisa ruim, quando ela se encalha com um problema ali, às vezes esse problema fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela se sente presa. Ela não consegue sair daquela situação. Então, evidentemente, tem várias situações. Tem várias situações aqui. Mas quando a gente ministra aqui, nós falamos da ótica espiritual. Mas o importante, eu estava observando aqui, que 1 Samuel 17, verso 24, está escrito o seguinte: Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então aqui eu já estou falando do Golias, entendeu? Do adversário.
Então, os homens que eram para guerrear, para lutar, que era do exército, eles estavam tudo com medo. Eles estavam apreensivos, temiam, esse temor que era medo. Agora, interessante que Davi, ele tinha uma visão correta da vida. E isso é sensacional, preste bem atenção. Anote essa frase aí. Davi tinha uma visão correta da vida. Então vai muito da sua visão, daquilo que você está enxergando. E não a questão visão, os seus olhos físicos, a nossa visão física. Ela tem a sua importância, mas a visão espiritual, a visão da situação que você está passando. Entendeu? Um certo pregador disse em uma ocasião o seguinte. Ele falou o seguinte sobre essa história de Davi aqui, com relação aos animais, ao leão, aos animais, né? Ele disse assim: você sabe por que o leão come o elefante? Olha que interessante, preste atenção que pode te ajudar isso aqui. Você sabe por que o leão come o elefante? Você sabe por que o leão enfrenta o elefante e o elefante tem medo do leão? Interessante que se o elefante é 50 vezes mais pesado e mais poderoso do que o leão, então por que o leão não tem medo do elefante? E o elefante tem medo do leão? Como disse um certo pregador, ele disse o seguinte, olha que interessante, é bem inteligente essa definição aqui, ó. Preste atenção. É porque quando o leão olha para o elefante, ele vê comida. E quando o elefante olha para o leão, ele diz: estou encrencado, virei churrasco de carne crua. Ou seja, o leão tem uma visão correta e o elefante não. Entendeu? Olha o que é dito na Bíblia, pessoal, por Jesus, hein? Preste atenção, porque tem muita gente que não está tendo sucesso por causa disso aqui, por causa da visão. Entendeu? Mateus 6, 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá a luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, amado, é aquilo que você vê. Então, usando achei legal essa comparação aqui do leão para com um elefante, né? Eu acredito que todos nós, né, eu já vi elefante de perto. Eu acredito que você já deve ter visto também. Leão também. E a gente sabe o tamanho de um e o tamanho do outro, é ou não é? Então isso aqui é bacana para você pensar um pouco mais na vida. Pensar. Vou até repetir aqui, que eu achei legal. E se eu achei legal, vale a pena falar de novo para você guardar isso aqui, ó. Quer dizer, o leão é grande, é enorme, né? Mas ele tem medo do leão. Então é isso aí. Então você tem que ter uma visão correta. Então o leão tem uma visão correta com relação ao elefante, mas o elefante já sei se bom, entendeu? Isso aqui é uma, como é que se diz? É uma definição. Alguém pensou isso aqui e eu achei interessante passar para você. E biblicamente eu li aqui, ó. A candeia do corpo são os olhos. Talvez seja também, vamos, não sei se aplica aqui, a famosa o copo cheio ou meio vazio, meio cheio, tipo assim, né? Você já deve ter ouvido isso, né? De repente você olha para uma coisa e você fala, meu Deus, isso não é para mim, não vou sair dessa, a situação está difícil. Aí tem um outro que olha para a mesma situação e fala, não, agora que eu vou vencer, agora que vai dar certo. Então, é isso aí. Qual é a tua visão com relação à tua vida?
com relação ao que você está vivendo no momento. Pensa nisso. Pensa nisso. Bom, o exército de Israel ficou com medo ali do Golias. Mas eu estava observando uma coisa, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque é nos detalhes que tem coisa boa, hein? Que tem ali umas pérolas de sabedoria pra gente. Estava observando na Bíblia, nesse texto aqui de Samuel, 1 Samuel, que Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi não chamou Golias de gigante. E eu observei aqui que por 5 vezes Davi chamou ele de filisteu. E outras 2 vezes chamou de incircunciso. Em momento algum, Davi falou, você é gigante, você é grandão, eu vou te enfrentar. Não, ele falou 5 vezes filisteu. Aquele Golias era um filisteu. Entendeu? E depois outras 2 vezes ele chamou de incircunciso. Então o que eu aprendo com isso e que você precisa aprender também, para não ficar aí gemendo aí, chorando leite derramado e parece que não sai dessa. Tem que melhorar, pessoal, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que ir para frente, tem que mudar o discurso. Igual antigamente, o pessoal falava, troca o disco. A gente fica no mesmo disco, né? Antigamente era aquele discão, né? Tem pessoas que só contam a mesma historinha há 10 anos, irmão. Tem que reciclar, tem que crescer, tem que evoluir, tem que ter novas histórias, novas experiências com Deus. Viver só de experiência do passado, o passado foi bom, a experiência do passado foi legal para a época, mas hoje é novas experiências. E as experiências do passado te serviu para te fortalecer, para te deixar mais forte. É assim que funciona. Entende? Então, eu percebi aqui, Davi não viu o gigante. Ele só viu o inimigo do seu Deus. Davi falou, quem pensa que você é, seu incircunciso? Por quê? O Golias não tinha aliança com Deus Todo-Poderoso, mas Davi tinha. Então, meu amado e minha amada, quem tem aliança com Deus, vai vencer. Entendeu? Mas você tem que ter essa visão. Então, se você está enfrentando um quadro, talvez de enfermidade, talvez até mesmo um diagnóstico, né? Porque a pessoa tem que tomar muito cuidado, e aqui é um conselho que eu dou, um conselho que serviu para mim, pode servir para você, depende da tua visão. Tem pessoas que ela não está legal, a saúde, e ela vai ao médico, isso é normal, faz uma consulta e de repente ali com uma consulta, o doutor, né, iluminado por Deus, dá o remédio certo e resolve o problema, beleza. Mas às vezes a pessoa vai e o médico pede alguns exames e daí o doutor fala, olha, você está com isso, isso, isso. Então o que acontece? Uma dica aqui para você. O médico pode estar falando até a verdade ali, um diagnóstico que foi descoberto ali um problema. Se descobrir um problema, naturalmente ele vai fazer um tratamento, não é verdade? Mas não deixe, mesmo sendo algo que foi diagnosticado, né? Não deixe isso te abater. Mas já se veja, já estou curado, já estou curada, já estou abençoado. É isso, você tem que, quando vem, não deixa te abater, porque eu sei, eu sou humano igual você. Se você pega uma informação de um diagnóstico que vai contra você, que falou que você não está legal, então psicologicamente, dependendo do como é que tá as emoções dessa pessoa, a pessoa pode entrar em pânico, ela pode piorar a situação. Então eu estou aqui te ajudando a ser curado hoje. Hoje, Deus cura qualquer dia, mas hoje, dia 5 de fevereiro, estamos lançando aqui um período de milagres e maravilhas, lembrando que Deus faz milagres a hora que Ele quiser. Mas por que eu já estou lançando hoje, nesse 5 de fevereiro? Para que você seja abençoado. Porque dia 18 de fevereiro, 9h30 da manhã e às 15 horas no presencial, aqui em Curitiba, vai ter o dia inteiro de um movimento espiritual para milagres e maravilhas. E vamos estar lá para atender você. E você é o meu convidado, o nosso convidado a estar conosco aqui em Curitiba, ou você que já é de Curitiba, da região metropolitana, marca na sua agenda e vem conosco, vem com a gente. Não coloque obstáculo naquilo que você pode superar e vem nessa fé. Entendeu? Então veja bem, Davi não viu o gigante, ele só viu o inimigo do seu Deus. É isso que você tem que fazer.
Isaías capítulo 53, um capítulo sensacional, quando ele fala ali que o Senhor, falando ali do Messias, né, de Jesus, que ele viria para nos trazer saúde, para nos curar. Isaías já havia profetizado, antes da vinda de Cristo, do seu nascimento, Isaías já profetizava: ele levará sobre si as nossas enfermidades, nossas doenças, nossas iniquidades, nossos pecados. Então Jesus, ele levou sobre si doenças, pecados, enfermidades, iniquidades, tudo que é coisa ruim. Entendeu? Então já vai dizendo aí, se é o teu caso. Já vai declarando, profetiza isso. Profetiza isso. Já fale agora mesmo, fala: eu estou curada. Se é uma mulher, se é um homem, eu estou curado. Já estou abençoado. Já estou abençoada. Esse problema já está sendo solucionado. Deus é maior que isso e eu tenho fé em Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. É importante você compreender isso e declarar isso e falar isso para você mesmo. Eu sempre ensinei a dinâmica do espelho. Eu sempre falei isso. Você olhar para o espelho. Olhe para o espelho. Aí na sua casa deve ter espelho, não tem? No banheiro, no seu guarda-roupa, deve ter, né? Não é possível que não tenha espelho aí. Tem, com certeza, né? Se não tem, arruma um. Olha para o espelho e já declara. Faça um teste, não custa nada. Se você nunca fez isso, faça. Não faça isso publicamente, senão a pessoa vai achar que você está meio com algum problema. Mas faça, olha para o espelho, dá aquela olhada. Mas antes, já dá uma arrumadinha, hein? O espelho é para gente arrumar, não é? Para se arrumar, pentear o cabelo, né? Enfim, se as mulheres, né, elas se ajeitam mais, se embelezam, aquela coisa toda, tem que ter o espelho, né? É verdade? As mulheres, por exemplo, não tem aquelas mulheres que o maridão está lá indo para um local de carro, ele está dirigindo o carro, e às vezes saíram meio em cima da hora, não tem aquelas, as mulheres, tenho certeza que tem, elas abaixam aquele aparadorzinho do carro, né, daqui para defender do sol, e daí tem lá um espelho, né, e elas continuam se arrumando, maquiando, arrumando a sobrancelha, dando uma ajeitadinha, graças ao espelho do carro, tá vendo, irmão? Você ficou feliz, né? Não é assim? Geralmente é assim, eu sei, porque eu vejo essa cena, né? Né? O pessoal não deu tempo de terminar ali em casa, já vai dando... Não é assim, Marco? Sua mulher não faz isso, Marco? É claro, pai, isso não é errado, é legal. Por quê? Graças ao espelho. Se não fosse o espelho, não dava. Então você vai olhar para o espelho e vai dizer: eu estou vendo uma pessoa abençoada. Você tem que profetizar, irmão. Mas que eu mais ensino aqui, porque tem muita gente que não está dando certo porque eles escutam a gente ensinar, mas não coloca em prática, irmão. É a prática que funciona, tem que acreditar. Entendeu? Ah, pastor, eu não acredito nisso. Então, paciência, né? Então, não acredito, paciência. Estou dando dicas aqui, não é dica, isso aqui é instrução, isso aqui é conhecimento. Então, Davi não viu o gigante, ele viu ali o inimigo de Deus. Entendeu? Agora, no caso, no sentido do espelho, é você se valorizar, você entender que você é a imagem, a semelhança de Deus. Então é isso aí. Tá? Bom, prosseguindo aqui, eu estava observando também, no verso 26 de 1 Samuel, que há um relato aqui de quando Davi viu o filisteu, Davi disse assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Em outras palavras, meus amados e amadas ouvintes, em outras palavras, era como se Davi dissesse o seguinte: quem é esse sujeito aí? Ele é tão grande que eu não vou errar a pedrada. Em outras palavras. Eu lembro quando era garoto, guri, molecada, né? Piazada lá na faixa ali dos 10, 12 anos, 13, né? Todos nós lá tinha estilingue. Tinha estilingue. Você teve estilingue, Marco? Teve, né? Então, na nossa época tinha estilingue.
Nós pegar um punhadinho de pedra e perto da cidade tinha bastante sítio, a gente ia lá no meio do sítio lá, achar uns passarinhos lá pra gente acertar, né? Assim, uma pedrada, né? E a gente ficava feliz, né, quando acertava alguns, né? Então, Davi olhou aquela situação e falou, vai ser fácil. Você está entendendo? Então, meu amado e minha amada, preste atenção. Esse ensinamento aqui é para começar bem a semana, hein? A semana começou ontem, mas aqui no rádio é hoje, é segundona. Você ligou agora, estamos ao vivo. Hoje é 5 de fevereiro. Já está tendo essa comida forte. Isso aqui é comida forte para quem quer realmente ter uma vida abundante e abençoada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, ou para você. Você está supervalorizando os seus problemas? Será que você não está supervalorizando demais os seus problemas? Então, é o seguinte, você precisa ter uma visão correta da vida. E digo mais, e falo isso com muito amor e carinho para ajudar você que quer a nossa ajuda espiritual. Tem muitos homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, que acredita que está salvo, acredita que vai morar no céu, tudo isso é bom. Mas vive se arrastando, entendeu? E daí quando ele não tem esse entendimento, ele fala, meu Deus do céu, volta logo, quero ir para o céu, quero descansar. Quem sabe que se lá no céu, você acha que lá no céu vai descansar? Hã? Então pense bem nisso. Então você tem que ser mais confiante em Deus. Uma das características da vitória de Davi, que ele tinha coragem, ele tinha estratégia, ele usou suas habilidades, tudo isso foi importante. Mas além disso, e principalmente, ele confiava 100% em Deus. A confiança em Deus, minha gente. Entendeu? É a confiança. Então tem pessoas que só vê desgraça. Tem pessoas que só vê derrota, só vê miséria, só vê perda. Eu quando atendo alguém que eu escuto alguma coisa, às vezes eu pergunto, o que você anda vendo? O que você anda assistindo? Se ele tem coragem de falar, eu consigo diagnosticar o problema dele. Porque dizem os especialistas que o nosso corpo é aquilo que a gente come. Então a nossa vida é também aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você absorve. Essa é a verdade. Entendeu? Tem pessoas que só ficam dizendo assim, eu sou ruim, eu sou o pior, eu não valho nada. Quer dizer, a própria pessoa falando mal dela mesma. Se falar mal dos outros não pode, Deus não quer isso, é feio ficar falando mal dos outros, imagina falar mal de você mesmo. Pensa bem se não tem incoerência nesse negócio. Não pode falar mal de ninguém. Agora, você vai falar mal de você? Você próprio vai falar mal de você? Talvez você não fala para os outros, mas pensa. Isso que eu estou falando aqui. Eu não sirvo para nada. Não sei porque que eu nasci. Meu problema é muito grande. Entendeu? Então, se você mudar a sua mentalidade, se você mudar a maneira de você pensar e falar, eu te garanto que a tua vida vai melhorar. Eu te garanto. Mas se você não mudar, meu amigo, sinto muito. Vai ficar esse chororô aí. Tá? E não adianta você pensar, pastor, você não conhece a minha vida. Se o senhor... Irmão, se eu conhecer a tua vida, não vai resolver nada. Se você não... É você que muda a sua vida. Deus faz milagres, mas o possível é você que tem que fazer. É eu que tenho que fazer. Entendeu? É isso aí. E às vezes é até lamentável, né? Às vezes é até lamentável dizer que muitos cristãos têm uma visão equivocada da vida. É lamentável dizer isso, mas tem muitos cristãos que têm uma visão muito fraquinha, muito ruinzinha. Entendeu? E às vezes fala, eu sou convertido há 40 anos, 30 anos, mas tem uma visão, misericórdia, muito ruim.
Porque ele acostumou talvez ser evangélico, ele acostumou ser um cristão, mas não cresceu na fé, não desenvolveu a sua fé. Cristão customizado, né? Ele acostumou. Ele acostumou a falar aleluia, falar amém, mas no dia a dia. Amado, preste atenção, isso aqui ó, é um baita do ensinamento para despertar o gigante no lado bom da coisa que está dentro de você. Você tem potencial, preste atenção, é para você que está interessado no assunto. Você tem grandes potenciais, está dentro de você. Deus já colocou dentro de você. Mas Deus não vai fazer o que você tem que fazer, irmão. Acorda para a vida. Entendeu? Então é lamentável falar assim, mas tem que falar, quem sabe é assim que a gente vai ajudar. Hã? Enquanto há pessoas que talvez nem acreditem em Jesus, tem gente que gosta de chamar eles de ímpio, né? Na Bíblia, nem conhece a Deus, e às vezes tem uma visão melhor do que muitos cristãos. Às vezes lá na empresa lá tem uns 10 funcionários, tem um lá que nem acredita, nem tem a fé que a pessoa tem em Jesus, mas é animado e vai daqui, vai dali, faz, a coisa acontece. E o outro lá, né, recebe a palavra, recebe as instruções de Deus num domingo ou aqui pelo rádio com a gente, mas depois no dia a dia, lá na empresa, misericórdia, é muito desanimado. Aí aquele outro lá que supostamente não acredita em Deus, ele está melhor do que o outro que acredita. Onde que dá o problema? Ainda a pessoa quer promoção. O duro é aqueles que acreditam em Jesus e quer que Deus os promova, mas eles próprios não têm coragem de se autopromoverem. Espero que você esteja entendendo, porque Deus está me inspirando aqui. Estou inspirado hoje para falar isso aqui. Entendeu? Então, meu amado, você tem que se mexer. A vitória depende de você. Entendeu? Então existe a pessoa que se diz que é cristã, que acredita em Cristo, que acredita muito em Deus. Às vezes no primeiro probleminha fica tão desesperada, e às vezes entra em pânico, às vezes já quer desistir da vida, às vezes só quer ficar encolhida no quarto, escondida do mundo. Agora eu pergunto, como é que você vê a vida? Vou repetir as palavras de Jesus aqui, ó. Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. Entende? Se de sorte, se teus olhos forem bons, ou seja, se você está vendo coisas e está tendo um olhar positivo, olhar da fé, entendeu? Então todo o corpo seu vai ser beneficiado. É o que Jesus está dizendo aqui. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que é a luz? Está iluminado. Você vai enxergar melhor, você vai andar melhor, você vai viver melhor. Agora, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Entendeu? Outra coisa importante aqui, observando aqui na história aqui de Davi, com relação a essa batalha aqui. Ele estava pronto para a batalha. Davi, ele estava preparado para o desafio do momento. E é interessante que, com o leão, não adianta ter funda. Como se fosse um estilingue, vamos usar um termo assim, né? A funda lá de Davi. Porque não se mata leão com a funda. Vamos usar a imaginação. Já imaginou? O leão está lá com a ovelha na boca. E Davi está do outro lado lá, rodando a sua funda e dizendo: deixa-me ver. Eu vou conseguir acertar uma pedrada nele. Isso aqui é uma conjectura, tá? Uma imaginação. Amado, não adianta nada, pois com leão não tem que ser com faca ou pequena lança para cravar no coração dele. Davi estava pronto. Davi estava pronto. A Bíblia diz que quando o leão estava com o animalzinho, a ovelha na boca, Davi veio por trás e matou o leão.
salvou a ovelha, salvou o rebanho. Você está entendendo? Então isso aqui é o quê? Estratégia. Então, aquilo que eu digo assim, por exemplo, Davi, você vê que ele teve coragem, ele usou suas habilidades que ele aprendeu. É isso que você tem que entender. Então, coragem, habilidade, aptidões, talentos. É a nossa parte, é fazer. Deus já colocou dentro de você, só que você tem que desenvolvê-la. Certo? Davi teve estratégia também. Então, se você está enfrentando um certo problema, peça a Deus, Deus, me dê uma estratégia. Como resolver esse negócio? Então, você tem uma estratégia. E a gente sempre pede para Deus, né? Deus ajuda. Né? Agora, com o gigante, não é seguro chegar perto. Davi não ia chegar perto do gigante, porque ele era pequenininho, fisicamente falando, né? Então, Davi, ele não chegou perto. O que a gente tem que aprender isso? Cada problema da vida se resolve de um jeito, entendeu? Se você resolveu um problema o mês passado de um jeito, não quer dizer que o outro que você está enfrentando hoje vai resolver do mesmo jeito. Só que você já tem experiência lá atrás, entendeu o lance? Você tem que... Isso aí vai gerando o quê? Experiência de vida, crescimento. Você tem que tirar proveito das suas conquistas, daquilo que Deus te deu força para vencer. Não é? É assim. Outra coisa interessante, a gente não pode nos deixar envolver pelos que estão à nossa volta, indispostos e desencorajados. Muito cuidado com pessoas que estão indispostas, desanimadas, desencorajadas, e você está precisando de gente que te ajude a sair dessa situação. Eu já estou te ajudando aqui, ó. Quer maior ajuda do que isso que eu estou falando? Se você estiver prestando atenção, meu Deus, você vai ver. Se você acha que já está bom, vai ficar melhor. Entendeu? Se estiver ruim, vai ficar bom. É assim. Tá ruim, fica bom, do bom vai para melhor, do melhor vai para excelente. É sempre para frente, pessoal. É sempre crescendo. Como diz uma canção cristã, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando, não é sempre piorando, porque tem gente que parece que está cantando um ano errado, parece que tem gente que está cantando assim, sempre piorando, poxa, amém ou amém, pessoal? Posso receber um amém aí? Deus amado e Deus querido, em nome de Jesus, quero te agradecer por estar iniciando pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo canal do YouTube, o agir de Deus nesta segunda-feira. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor me inspirou a compartilhar com os nossos amados e queridos ouvintes, o povo da fé, o povo que nos acompanha aqui semanalmente. Meu Deus e meu Pai, eu creio que eles já foram abençoados, que eles já receberam a vitória. Então estamos agradecendo pela bênção, agradecendo pela vida, agradecendo pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de adorar a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso médico, o nosso advogado, o nosso provedor, o nosso Deus. Senhor da glória, eu me coloco agora como intercessor e uno a minha fé com a fé de milhares que estão ouvindo neste momento, que estava aguardando este momento da prece, este momento da oração da fé, e o Senhor sabe que a grande maioria acredita no poder da oração da fé. Então, debaixo desta unção do Teu Espírito Santo, eu peço, Deus, manifesta o Teu poder agora, para que aquele ou aquela que se encontra enferma, que se encontra enfrentando algum tipo de situação que parece ser algo gigante, grande, mas ela aprendeu que não é grande, que não é gigante, o Senhor é maior que tudo, o Senhor está no controle de tudo. E eu declaro agora, em nome de Jesus, essas pessoas curadas, repreendemos esse espírito de miséria, esse espírito de enfermidades, repreendo agora essas setas malignas, essas obras malignas
famílias que têm sido vítimas de trabalhos de magia, trabalhos feitos nas esquinas da cidade, da quadra, do bairro onde essa pessoa mora, pessoas, ó Pai, que têm buscado no sobrenatural do mal, buscar respostas que não tem, porque o único que tem resposta é o Senhor Jesus. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que disse haja luz e houve luz. Aquele que entrou na casa de Pedro e imediatamente curou a sogra que estava com febre, deitada, não estava bem, e o Senhor a curou. O Senhor que curou os cegos, os paralíticos, o mudo. O Senhor que ressuscitou a Lázaro. O Senhor que multiplicou pães e peixes. É o Senhor que nós estamos clamando e pedindo socorro, ajuda, Pai. Em o nome de Jesus. Que a tua graça, favor e bondade alcance a nós e a todos que recebem esta oração intercessória, sejam abençoados agora. Repreendo doença, enfermidade, peste, praga, desânimo, tristeza, depressão, angústia, ansiedade. Em o nome de Jesus, vai saindo agora em nome de Jesus todo mal. Todo mal bata em retirada agora. E nós declaramos saúde, declaramos cura, libertação e restauração também na vida conjugal, nos casais. Restaura este casamento, restaura, meu Pai, esta família. Abençoa também a vida econômica e financeira. Abençoando os agentes de Deus, abençoando aqueles que já ajudam ou que vão começar ou reiniciar a ajuda a partir de hoje. Abençoa as finanças, o salário, o prolabore, o ganho, a aposentadoria, enfim, a receita, a renda desta casa, desta família. Que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, abençoe a todos. Abençoa a água que eu separei, que muitos separam. Após a oração seja um remédio espiritual. Chave da casa, do carro, da empresa, do comércio, do negócio, da loja, documentos, causas aparentemente impossíveis, colocamos nas mãos do Senhor Jesus e pedimos a bênção. E que haja uma solução para essa situação, Pai. Que a bênção da saúde, da paz, da alegria e a salvação perdoe os nossos pecados. Escreva o nome dessa pessoa, Pai, que está se arrependendo hoje, entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Escreva o nome dela no livro da vida e a partir de hoje, então ela se torna uma nova criatura e sejam todos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.